Paz e graça seja com todos. O nosso estudo hoje está no livro de Josué, no capítulo 8. O meu título, a destruição de Ai, da cidade de Ai. Só recapitulando que essa cidade havia triunfado sobre Israel no capítulo anterior por causa do pecado de um homem. Vejam capítulo 7 para que nós possamos entender o capítulo 8. A partir do verso 1 diz assim: E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo, não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Primeira coisa que Deus fala aqui para Josué, para o povo: não tenha medo, não desanime. Talvez seja uma palavra difícil para a gente falar como um consolo, para quem está passando por uma situação de pânico, para quem está passando por uma situação de medo. Quem está passando sabe o que está passando. Mas a diferença na nossa vida é passar por uma situação de medo, de pânico, de terror com Deus, comigo. E passar pela mesma situação sem Deus. E aqui o Senhor havia dito no capítulo anterior: tire o pecado de meio de vocês, santifique-se, porque eu serei com vocês. Então, Deus aqui é com o povo e o ânimo deles pode ser restaurado, é restaurado, porque o pecado foi tirado do meio deles e agora eles tinham Deus com eles. E isso é toda a diferença. E ele diz, mais uma vez aqui temos uma afirmação: eu entrego nas mãos de vocês a cidade de Ai, como foi feito a cidade de Jericó e ao seu rei, assim também será feito a cidade de Ai e o seu rei. E Deus então dá para Josué agora uma estratégia de guerra. Josué e as suas estratégias de guerra são conhecidos até no mundo secular. São estudados as suas estratégias com vitórias, até em faculdades são conhecidas suas estratégias. Estratégias vindas da direção de Deus. Aqui o próprio Deus se envolveu e dá uma estratégia. No capítulo anterior, os espias que foram a Ai voltaram com um relatório e com um conselho para Josué. E esse conselho menosprezava o inimigo. Agora Deus dá uma direção: vá com todo o seu exército. Olha, agora, além da direção de Deus, eles não mais estão menosprezando o seu inimigo. Isso não é uma coisa sábia a se fazer. Nós temos um arqui-inimigo, nos odeia porque somos a imagem e semelhança de Deus. Não podemos menosprezar o que Satanás pode fazer. E sim
nos precaver e sim fazer uso da armadura de Deus que está lá em Efésios capítulo 6 e tantos outros conselhos, como o conselho de sermos obedientes, para que nós sejamos protegidos. E Deus dá a instrução para Josué, Josué passa para o povo. Josué, então, agora eles vão contra a cidade de Ai com 30.000 dos seus melhores guerreiros. Sabe quantos eram os habitantes da cidade de Ai? É relatado neste capítulo, 12.000. Agora eles vão com 30.000 homens com uma estratégia. Qual era a estratégia? 5.000 homens ficaram meio que nas costas da cidade, escondidos. E Josué com o restante ficaram à frente da cidade, como antes, o primeiro grupo que foram. E qual era a estratégia? O povo de Ai sairia da cidade, eles correriam atrás de Josué com os seus homens até distante da sua cidade. Enquanto eles corriam atrás, os outros 5.000 entrariam na cidade sem resistência nenhuma, queimariam a cidade, tomariam a cidade. E assim foi feito. Josué com os homens à frente, todos os homens de Ai saíram da cidade. Deixaram a cidade completamente destruída. Aqui a gente já começa a ver as falhas, né, dessa estratégia agora, da estratégia de guerra da cidade de Ai, que o seu rei passa para eles. Todos vão atrás de Josué. Quando estão distante perseguindo a Josué e o seu exército, os que entraram na cidade colocam fogo, aquela fumaça sobe e eles sabem, Ai foi tomada, foi destruída. E o que eles fazem? Agora eles não fogem mais. Agora eles se voltam contra o exército de Ai. Agora eles vão de encontro aos seus inimigos e aniquilam cada um do exército de Ai, como também o rei de Ai também é enforcado. Olha como que é interessante as estratégias de Deus. Eles começaram fugindo e depois eles correm em encontro dos seus inimigos. Assim é aquele que anda com o Senhor, né? E eles então destroem a cidade de Ai. E dessa vez foi diferente, no aspecto que agora Deus permitiu, deu ordem, autorização, para que eles tomassem posse para si dos despojos daquela guerra, que envolvia os animais, que envolvia prata, ouro e tudo de valioso que tinha. Agora eles estavam autorizados a tomar posse. Se Deus autorizou, pode pegar. Se Deus não autorizou, não pode pegar. Aqui eles destroem a cidade e eles tomam posse dos despojos de guerra. Depois nós temos a renovação da aliança no Monte Eba. Deus dá instrução agora para que eles ergam altar. Vamos ler a partir do verso 30. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas.
Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés. Um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor ali holocaustos e sacrifício de comunhão. Essa instrução de Deus para se construir um altar com pedras não lavradas, Deus tinha todo o cuidado para que o povo não trabalhasse pedras e nessas pedras se formassem talvez algumas imagens nessas pedras. Deus institui um altar com pedras brutas, com pedras sem formas, porque o único que deve ser adorado é Deus. E a instrução veio lá atrás de Moisés. Aí, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que carregavam a arca. Metade do povo estava em pé, defronte do monte Gerizim, e metade defronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio dela. Então, um altar é erguido depois daquela vitória, tremenda vitória, e diante desse altar, sacrifícios e holocaustos foram queimados ali naquele altar, mas o povo se reuniu ali, perto daquele altar, da arca da presença do Senhor, para ler, para meditar na lei do Senhor. Enquanto o povo ficou 40 anos vagando pelo deserto, ali no Monte Sinai, aos pés do Monte Sinai, Moisés não trouxe somente as tábuas com os 10 mandamentos. Ele escreveu o Pentateuco ali no pé do Sinai, nesse período que eles andaram pelo deserto. Então, toda a lei que é baseada nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, todos traziam a lei com a bênção e com a maldição. Tudo isso foi lido e meditado ali quando o povo levanta ali aquele altar. Isso é tão importante porque, trazendo uma aplicação para as nossas vidas, para os nossos dias, nós precisamos erguer altares. Mas não é altar físico, de pedras, é altar no nosso coração. Altar de louvor, altar de adoração, altar para render graças ao Senhor, para parar e meditar na lei do Senhor, que hoje nós temos toda a palavra de Deus. Como a palavra de Deus é maravilhosa, como tem sido bênção para a minha vida, que eu tenho podido crescer nessa graça e nesse conhecimento todos os dias da minha vida. Esses dias eu soube de uma história de cristãos, me parece que no Nepal, eu não lembro bem a cidade, mas que eu achei assim que doeu o coração, porque eles contam, foi um missionário que contou, ele estava presente, que lá
com a proibição da Bíblia Sagrada, eles tinham uma folha. Vou repetir. Eles tinham uma folha. E eles pegavam num grupo, eles pegavam aquela folha e ia para o meio da floresta, da mata, para ler e meditar aquela folha da palavra de Deus. Eu não sei nem que folha era aquela, que livro, que capítulo que era, mas a sede deles pela palavra de Deus. A sede deles por conhecer a Deus, só conhecemos a Deus pela sua palavra. E eles iam para a mata, para meditar numa página. E nós temos as nossas Bíblias, o próprio Deus ali naquelas palavras, e não damos o devido valor. Fica essa palavra para o nosso coração neste dia. Que nós possamos erguer o nosso altar. Erguer o nosso altar em louvor, em adoração a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus verdadeiro, que é digno, Ele é digno de que nós ergamos altares de gratidão, e que nós possamos valorizar mais a lei do Senhor, que hoje para nós não é só os 5 livros da Bíblia, não é só o Pentateuco, nós temos muito mais, nós temos o Novo Testamento, que é a revelação de Jesus Cristo para as nossas vidas. Amém? Fica essa palavra para nossa meditação, para a sua meditação, em nome de Jesus.